Eu simplesmente não entendo porque fã de Dragon Ball não gosta de Dragon Ball. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Cairo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DR Geek. E bem, para começar este monólogo sobre o quanto Dragon Ball é importante para mim e como eu não gosto das pessoas que se dizem fãs e odeiam a própria obra. Ah, mas por que eu tô falando isso? Simplesmente, pessoal, a fandom de Dragon Ball é dividida em duas partes. As pessoas que só gostam de Dragon Ball Z e as pessoas que gostam de Dragon Ball como um todo. Eu, particularmente, faço parte da turma que gosta de Dragon Ball como um todo, até de Dragon Ball Evolution. Eu sei que eu vou ser criticado pela minha fala, mas é a verdade. E desde o lançamento do Daima, os que não gostam de Dragon Ball como um todo, apenas de Dragon Ball Z, voltaram a hatear Dragon Ball Super. Dragon Ball Super teve muitos haters ao longo desses anos. Desde o fatídico episódio número 5, que o Goku Super Saiyajin 3, todo bugado, enfrenta o Bills, até mesmo durante a saga Black, que, em quesito de história, é uma das melhores sagas. A confusão sempre se instaurou, muitos diziam, nunca será o Z, o Goku no Super foi muito infantilizado. Eu concordo, no Super o Goku ele teve uma grande discrepância, que eu digo assim, de personalidade, porque no Z ele não tinha muito aquela relação de querer lutar a qualquer custo, colocar algumas coisas em perigo para poder satisfazer seu desejo de batalha. E cá entre nós, se ele não faz isso, a gente teria que ter um roteiro bem mais trabalhado para alguns vilões que, em alguns sentidos, poderia ter sim sido melhor. Não vou dizer que o Super é perfeito, mas dizer que ele tem que ser considerado filler por esse fato de ter infantilizado o Goku, isso é uma coisa muito exagerada. O fato também que Dragon Ball Daima ele trouxe alguns retcons para algumas histórias. Por exemplo, Dragon Ball Super ele tinha o Zeno-Sama como entidade suprema que poderia apagar todos os universos. Já em Dragon Ball Daima, nós temos o Majin Raimus, que criou todos os universos e mandou cada Kaioshin para cada universo para ser o seu deus da criação. Até aí, pessoal, nada de novo. Nenhum momento foi dito que o Zeno criou tudo, ele só é o Deus Supremo para destruir. Da mesma forma que existem os Kaioshins, existem os deuses da destruição. É para manter um certo equilíbrio das coisas. O fato também de Dragon Ball Super não ser muito linear, a história não seguir realmente ali conectando uma saga e outra. Já o Z, ele teve uma história um pouco mais linear até a saga Cell. O Z começa com o Raditz vindo para a Terra, aí depois vem o Vegeta e o Nappa, depois eles vão a Namekusei, aí enfrentam o Freeza, que era para quem o Vegeta trabalhava, foi aquele que exterminou os Saiyajins, e por fim, na saga Cell nós tivemos a reconectividade com o clássico, pegando o Dr. Mark-Gero, que fazia parte da Red Ribbon, e assim fechando tudo bem certinho lá no Cell, com uma saga, entretanto, toda combinada. Cada uma das sagas elas foram necessárias para que a outra acontecesse, tiveram pontos de conexão. E isso é o interessante do Z. A única coisa que quebra esse efeito de linearidade no Z é com a saga Majin Buu. Já que a saga Buu ela é a última saga de Dragon Ball, ela tem sim algumas conexões com o passado, mas apenas com menções, não necessariamente com ações e consequências. Mesmo assim, ela não é uma saga ruim, ela é uma saga muito boa e é um ótimo encerramento para o Z também. Já em Dragon Ball Super a gente tem meio que aquilo, Bills, aí depois vem o Freeza. Claro que Bills e Freeza eles deram uma maneira de conectar, só que a vida de um não implica em nada na vinda do outro. Então meio que é uma conexão por ter. Agora sim, a saga do Torneio do Champ ela tem mais aquela conexão, até porque é a rivalidade de dois irmãos que não podem lutar, e quem tem que lutar são aqueles que são dos seus universos. A saga Black ela é uma consequência da saga do Champ, até porque o Zamasu ele só vê o Goku porque o Goku estava lutando no Torneio do Champ, ou seja, é uma coisa conectada à outra. Porém, alguns acham que o motivo é muito fraco para que isso aconteça. Tanto é que o fato de ter o Trunks foi uma espécie de fanservice para quem gostava do Z. Não estou dizendo que eu estou reclamando disso ou que eu acho isso ruim, eu estou apenas fazendo uma análise. Já a saga do Torneio do Poder ela também é uma consequência
do torneio do Champa, quando o Goku pede pro Zeno fazer um outro torneio, só que aquilo é uma coisa que não partiu do Zeno-sama em si. O Goku foi o principal causador do torneio dos universos. Ah, mas você vai dizer que os universos iam ser apagados de graça, já que o torneio foi uma forma de tentar salvá-los para ver se alguém se compadecia e se importava com os outros universos. Tudo bem, é um artifício que o roteiro encontrou para conectar os pontos, porém você não vê uma linearidade, você não vê que as coisas são conectadas umas com as outras, elas não são tão bem conectadas, você não tem aquele sentido de continuidade. E para piorar, como o Dragon Ball Daima ele foi feito diretamente só pelo Akira e o Super foi pelo Akira e pelo Toyotaro, as pessoas estão tentando desmerecer o trabalho do Toyotaro, sendo que quando o Toyotaro fazia o Dragon Ball AF, todo mundo queria, nossa, tem que fazer igual o Dragon Ball AF, tem que ser igual ao Dragon Ball AF. Aí o Toyotaro foi contratado, colocou as ideias dele em prática e adaptou para aquilo que a Toei e o Toriyama aceitariam. Aí vem uns loucos, a continuação de Dragon Ball é Kakumei, é Dragon Ball Multiverse. São obras que o pessoal gosta do traço, porque é um traço extremamente exagerado, é uma coisa que nem o próprio Toriyama usa, que é aqueles traços mais profundos, mais fortes, mais impactantes. Ele mesmo não usa isso, e as pessoas querem que aquilo seja utilizado em Dragon Ball, que na minha opinião é um exagero. Então tudo que tem um exagero ele acaba sendo ruim. E cá entre nós, essas duas obras elas vão totalmente contra o que é Dragon Ball. Elas cagam para a história, elas cagam pro sentido das coisas em Dragon Ball. Pra vocês terem uma ideia, no Dragon Ball Multiverse, se não me falha a memória, a Pan é filha do Vegito. Porra, que sentido isso tem, cara? A Pan não, a Bra é filha do Vegito. É um negócio assim de enlouquecer. É uma cheiração de Nescau que você não entende. Entendeu? Você fica pensando assim, nossa, como isso é incrível. Não, você pensa como isso é patético. E não vou nem falar daquele Kakumei, que é um negócio mais sem pé nem cabeça, sem nenhum sentido, sem uma linearidade compatível com Dragon Ball. E para finalizar, quando eu citei aqui que em Kakumei tem aqueles traços exagerados, Dragon Ball Multiverse também tem aqueles traços exagerados, de certa forma, mas menos que no Kakumei, uma das coisas que as pessoas reclamam é que o traço no Z era melhor do que o traço do Super. Em certo ponto eu concordo. Sabe por quê? Não é o traço em si, é um pouco na qualidade de animação que eles resolveram utilizar. No Super você vê aquela animação, entre aspas, como se fosse um 3D. Você não vê mais um anime sendo feito em 2D hoje em dia. Ah, mas o Dragon Ball Daima ele tem uma animação um pouco melhor que o Super tem, verdade. Porém, ele ainda não é um 2D igual era no Z. Você não vai ver mais um anime sendo feito daquela forma. Tanto é que em alguns momentos de Dragon Ball Super, principalmente durante o Torneio do Poder, a gente vê alguns traços parecidos com Dragon Ball Z, com aquela profundidade e força nos traços que a gente queria ver. Porém, aquilo ali é uma coisa que demanda muito tempo, e a gente sabe que muitos animes eles não demoram muito tempo para serem lançados, até porque as empresas elas querem faturar. E o próximo ponto é, as pessoas são tóxicas. Sim, pessoal, as pessoas elas não são aquele tipo de pessoa, eu quero que a obra seja boa. Não, eu quero que a obra só me agrade. Se ela me agrada, ela não presta. E o que eu vou fazer na internet? Falar bobagem, falar mal, dizer que não presta, dizer que é um lixo. As maiores frases mais ruins que eu vejo na internet, alguém dizendo isso é lixo, isso não presta, Dragon Ball acabou no Z. Aí tem os mais enérgicos, Dragon Ball acabou no clássico. Os mesmos que dizem que amam o Z, odeiam o clássico. Então é assim, resumidamente, a fã de Dragon Ball ela não sabe o que ela quer. Ela simplesmente quer falar mal da obra, quer exaltar o Z, quer fazer uma nostalgia muito grande e não aceita que criem coisas novas. Ou seja, para elas, Dragon Ball teria que morrer, Dragon Ball não teria que ser mais disseminado de nenhuma outra forma, Dragon Ball não precisa ter novas histórias, não pode, simplesmente porque elas acham. E simples assim, é assim a internet, as pessoas elas ficaram ruins com o tempo. O Twitter é um lugar de total discórdia. Eu particularmente não entro lá, eu só entro lá para ver informação relacionada a mangás. Por quê? Porque lá é uma das formas da gente ter um certo acesso a mangás que não seja de formas pagas. E eu, como fã de Dragon Ball e como um certo criador de conteúdo, mesmo eu não tendo muitos apoiadores, seguidores, inscritos, nada assim, eu me vejo na obrigação de falar isso, até porque eu quero que Dragon Ball sempre tenha novas coisas, eu não quero que acabe. Eu me lembro na tristeza que foi, a tristeza que eu senti quando eu assisti o final de Dragon Ball GT.
Eu não queria aceitar que Dragon Ball acabava. E a frase assim, a história de Dragon Ball chega ao fim, pra mim foi muito impactante. E assim, quando lançou o filme Batalha dos Deuses, eu fiquei assim, nossa, Dragon Ball tá voltando ou é só mais um filme? Até porque pra mim antes só tinha alguns filmes e acabava. Aí depois veio o Renascimento de Freeza. Aí veio o anime de Dragon Ball Super. Continuou o mangá de Dragon Ball Super e veio o Dragon Ball Daima. Pra mim é sensacional ter a obra de Dragon Ball disseminada, ter ela expandida, ter novas histórias e origens diferentes sendo estabelecidas. É incrível. Eu acho ruim a origem do Majin Buu ter sido mudada? Não acho. Eu acho ruim a origem das esferas do dragão, dos Namekuseidins, dos universos ser mudada? Não. Até porque aprofundamento antes era uma coisa muito superficial. Ninguém dizia nada sobre a criação, ninguém dizia nada sobre as esferas, só que os Namekuseis tinham e só eles poderiam usar. Agora não, agora a gente tem mais um conhecimento sobre alguns pontos da obra, o mundo do Makai, que ele já havia sido mencionado lá no clássico, já tinha sido mencionado ali no Z, porém não tinha sido trabalhado. E agora tá. E as mesmas pessoas que queriam que isso fosse trabalhado antes, agora está sendo trabalhado, acham ruim, porque viram uma fanfic na internet, gostaram, como eu vi a fanfic primeiro, pra mim o que vale é a fanfic, não é o que o Akira faz. E infelizmente isso tá assim, o que cabe a nós agora é apoiar a obra, é assistir, é comentar sobre e colocar Dragon Ball no topo, porque é lá que ele merece ficar. E bem pessoal, o vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado, espero também que não tenha sido muito cansativo para vocês acompanhar todo esse monólogo aqui sobre Dragon Ball. Comentem o que vocês acharam, deixem um like, compartilhem o vídeo com um amigo. Valeu, falou e até a próxima.